Bom, pessoal, boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos hoje no ciclo de webinários do PGCM com o PPGQ. Agradecer principalmente a disponibilidade da professora Sônia Bal, que vai ministrar a palestra de hoje. Para quem não conhece a professora Sônia Bal, ela é bióloga, certo? Com doutorado em ciências biológicas, vinculada à Universidade de Brasília, e ela é pesquisadora nível 1A do CNPq, né? Bolsista Produtividade. Mas, além dos indicadores, né, além da formação, eu vou pedir para a professora fazer uma breve fala, uma breve introdução aí sobre a sua formação, sobre o seu caminhar ao longo da ciência aí, para depois, necessariamente, a gente entrar na temática da palestra. Professora, muito obrigado pelo convite. Gostaríamos que fosse presencial, que tipo, pudéssemos, né, tá junto aqui para tomar um café, bater um papo mais próximo, mas infelizmente o cenário de pandemia impossibilita isso, mas nada impede que no futuro a gente possa fazer um repeteco desse bate-papo. Muito obrigado, seja bem-vinda ao FMS Virtual. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, né? E eu vou falar um pouquinho de mim. Gostei do estilo da apresentação de vocês. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, filha de agricultor. Fiz meu ensino da primeira à quarta série numa escola chamada Multisseriada, onde a professora dava aula ao mesmo tempo para 4 turmas, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, na mesma sala, eram as fileirinhas, né? Depois disso, eu tive a oportunidade de fazer o ensino fundamental numa escola aplicação da Universidade de Ijuí, né, a Unijuí. Eu sou gaúcha do Rio Grande do Sul, e ficava daí no distrito onde meus pais, interior, onde meus pais moravam, num lugar chamado Doutor Bozano, que hoje virou um município chamado Bozano. É uma área toda agrícola, eu caminhava 5 quilômetros por dia para ir para a escola e 5 quilômetros para voltar, mas tive um ensino fundamental excelente. Era uma escola aplicação da universidade, dos cursos de licenciatura. Então, eu tinha aula de matemática, ciências, física, química, não era sempre, né? Mas uma vez por mês, pelo menos, vinha um professor da universidade dar aula para a gente, os adolescentes, e as aulas que eles davam sempre eram experimentais. Então, isso foi muito legal. Depois, eu fui para a cidade para estudar, contra a vontade do meu pai, porque ele não queria que eu estudasse, mas eu tive a guarita da minha mãe e da minha avó. Daí eu fui morar na casa da minha avó e estudei numa escola agrícola, que tinha técnicas agrícolas para os meninos e técnicas em economia doméstica para as meninas, né? Fiz esse curso, pela manhã tinha todas as disciplinas normais de formação do ensino médio, né, do segundo grau na época, e à tarde a gente fazia outras coisas que foram úteis para a minha vida, né? Aprender a fazer administração de economia doméstica, de costurar, enfim, uma série de coisas que eu aprendi que a gente carrega para o resto da vida. Terminando isso, eu fui fazer o meu curso nessa universidade particular, que hoje é uma comunitária, a Unijuí, à noite, fiz licenciatura em ciências biológicas, em biologia. E eu trabalhava de dia no laboratório, então tive uma boa formação em função disso, para poder não pagar a universidade, né? Terminando a minha graduação, eu fiquei 1 ano dando aula lá, só que era assim, dava aula manhã, tarde e noite. Chegou outubro daquele ano, eu fiquei desesperada e fui atrás de um mestrado. Daí eu fui para a Unicamp, fiz meu mestrado, né? Mas decidir fazer biologia, para mim, foi nessa escola aplicação que eu tive, com a professora de ciências biológicas, que era fantástica, né? Então, com os meus 10, 11 anos, eu já sabia que queria biologia. Aí fiz minha licenciatura, acabei, né? Comecei a dar aula e fui fazer a seleção para o mestrado na Unicamp, na biologia celular, porque além de biologia, eu tinha uma paixão por célula, pelas coisas, tecidos, as coisas menores, né? Não era zoologia, não era botânica, era a parte humana,
mais relacionada às células propriamente dito. Aí fiz a seleção, passei, tinha 2 vagas na época, uma para a área de reprodução e outra para a matriz extracelular. Eu, sobre matriz extracelular, isso lá nos anos 80, 85, 1985, eu sabia pouquíssima coisa. E não era muito focada nisso. Sabia que era uma coisa que na época era chamada de amorfo, que estava entre as células, que é um absurdo o conceito que tinha. Aí eu fui para a área de reprodução. Fiz meu mestrado, quando eu estava escrevendo a minha dissertação, me avisaram que tinha um concurso na UNB. Aí coincidiu com, isso foi em 87, com a SBPC aquele ano, ser na Universidade de Brasília. Aí eu escrevi um trabalho, vim conhecer a Universidade de Brasília para ver se eu toparia fazer o concurso e vir para cá. Achei muito seco, muito tudo assim estranho, mas enfim. Conversei com a chefe do departamento na época, simpatizei com ela, ela me falou sobre a universidade, disse, bom, vamos fazer o concurso e vamos ver o que dá. Fiz o concurso, fui aprovada, eu lembro que eu falei para a banca que eu queria sair logo em seguida para fazer doutorado, eles concordaram, se me aprovasse, eles sabiam que a condição era essa. Isso foi em 88 que eu fiz o concurso, início do ano. Aí teve uma grande greve em 89. E eu acabei o segundo semestre de 89 no primeiro semestre de 90. Aliás, coisa que a UNB vai repetir agora por causa da pandemia. Aí eu fiz a seleção na UFRJ para o doutorado e falei para eles que eu não poderia ir porque eu estava em sala de aula e tinha que acabar meu semestre. Aí meu orientador disse, tudo bem, você vem na metade do ano. Daí fiz meu doutorado na UFRJ, eu já era professora da Universidade de Brasília, concluí meu doutorado em 2 anos e meio, ficando somente 1 ano e meio no Rio, porque o meu marido ficou em Brasília, daí foi o tempo que aguentei a cidade. Vim para Brasília, terminei os trabalhos que eu tinha prometido para o meu orientador e voltei para defender dia 22 de dezembro de 1992. Né? A partir daí, meu orientador, depois da defesa, ele me chamou para conversar e disse, Sônia, eu tenho certeza absoluta que eles vão querer que você seja chefe de departamento, assuma um monte de coisa. No início você até vai negar, depois não tem como negar. Você faz parte de uma instituição pública e você vai ter que ajudar a fazer a gestão dessa universidade. Mas eu vou te dar um conselho, nunca abandone a sua mesa no laboratório, que é isso que vai te garantir de você ter o pé firme na pesquisa e na formação de recursos humanos, que essa é a missão que a gente tem quando escolhe uma instituição de ensino. E foi o que eu fiz, eu carrego isso até hoje e passo isso para todos os meus estudantes. Tá? Bom, daí eu continuava dando aula, fui chefe de departamento, fui diretora do Instituto de Ciências Biológicas, fui, aqui se chama diretorias, não sei, coordenações, diretorias, junto à pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, e cheguei a ser vice-reitora da UNB no período de 2012 a 2016, né? Depois saí, voltei para o laboratório, porque a minha mesa estava aqui, eu tinha os meus orientados de mestrado, doutorado e até iniciação científica. Fiquei quase 1 ano e logo em seguida recebi o convite para assumir a diretoria de avaliação da CAPES. Assumi, isso foi no último ano do governo Temer, quando trocou o governo, recebi a proposta do novo diretor-presidente da CAPES para eu continuar o trabalho, continuei mais 1 ano, daí trocou o presidente, entrou um novo, me incompatibilizei com ele, pedi para sair e estou novamente no laboratório, feliz da vida. Tá? O segredo de tudo isso, gente, vocês viram pelo histórico que eu contei, eu tenho 34 anos de Universidade de Brasília, já poderia estar aposentada há muito tempo.
mas gosto muito do que eu faço, né? Por mais que tenha momentos difíceis, momentos sem dinheiro, momentos que você não é valorizada, você é tida como alguém que está fazendo desserviço para a sociedade. Eu não acredito nisso. Eu acredito no nosso trabalho e acredito que qualquer país só terá soberania se tiver educação e se tiver ciência, desenvolvimento científico, tecnológico, tá? E para isso a gente tem que passar pela pós-graduação, que é o tema que me foi solicitado para eu conversar um pouquinho hoje para vocês, tá? Então eu vou passar ao tema, né? Pós-graduação presente, como é que a gente está agora, perspectiva de futuro. O presente, eu estava conversando antes de começar com o professor Cícero e os demais professores, está muito incerto, a gente não sabe qual vai ser o rumo que a gente vai ter. Por quê? Estamos acabando o ano de 2021, sem a realização da avaliação quadrienal, que deveria ter ocorrido já, né? E mais sério ainda para mim é ser sem ter um novo plano nacional de pós-graduação, PNPG, que deveria ser elaborado para os próximos 10 anos, incluindo o ano de 2001 até 2030. E quem faz isso é a agência CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Ensino Superior, né? Ela não deu conta de tocar a avaliação, foi interditado pelo Ministério Público, questionado, e ninguém, a comunidade toda não sabe o que está acontecendo, e não organizou também o novo Plano Nacional de Pós-Graduação. Então, presente, nós vamos falar de um presente que é de um passado que a gente tinha até agora, né? E vamos discutir um pouquinho quais as expectativas que a gente tem para o futuro, tá? O professor já me apresentou, sou professora titular da Universidade de Brasília, sou pesquisadora do CNPq, atualmente sou também membro da Academia Brasileira de Ciência, fui eleita ano passado, e estou na representação regional da SBPC aqui no Distrito Federal, que é um cargo também importante, mas meio político, eu não me sinto muito à vontade, mas vamos ver o que eu consigo fazer. Tá? Bom, isso aqui é o que a gente tinha quando da última avaliação quadrienal, que acabou em 2017. Tá? E foi publicado no início de 2018. Então, esse é o quadro do que a gente tinha de expansão da pós-graduação brasileira nesses últimos 10 anos aqui, né, de 2008 a 2018. 2018 é o marco da última avaliação quadrienal. A outra deveria ter sido feita ano passado ou esse ano, com publicação esse ano. E o que a gente tinha, né? A gente consegue ver esse gráfico aqui azul à direita, né, mostrando que eu tive um crescimento muito significativo nesses 10 anos, 64%, né, do número de programas de pós-graduação. E eu tive um crescimento de matrículas em 92% na pós-graduação, e um crescimento que eu sempre comento quando eu falo, de titulação também muito grande, 86%. Então, vocês veem que a evasão na pós-graduação é bem menor do que o que nós temos nos dados da graduação. A graduação tem cursos que não formam nem 20% dos estudantes que entram, né? Os que formam mais, que são medicina, também não chegam a um percentual que seja superior a 70%, no máximo 60%, 70%. E essa expansão que teve na pós-graduação nesses 10 anos, ela é muito significativa porque ela, de certa forma, conseguiu se espalhar pelo país. E daí a gente teve, nesse período, o maior crescimento na região norte, gente. Tá? 106%
de número de programas, de número de matriculados e número de titulados. Depois veio a Nordeste, né? 89%, daí Centro-Oeste, 87%, Sudeste, 43% e Sul, 77%, em termos de programa. A gente entende perfeitamente a menor percentual de crescimento no Sudeste, porque foi a região que primeiro estruturou a sua pós-graduação. Então, esse crescimento também tem muito a ver com isso, né? Aonde eu tenho muitos cursos, a minha demanda começa a se espalhar, eu não tenho tanta demanda, não faz sentido eu continuar crescendo, né, a rodo a quantidade de programas nessas regiões, principalmente se eu não fizer uma engenharia de apresentar programas mais inovadores, diferenciados, não mais do mesmo. Então, esse era o quadro que a gente tinha em 2018, tá? Quando eu penso no Sistema Nacional de Pós-Graduação e vejo quem participa desse sistema principalmente, vocês veem que as instituições públicas federais são as que têm a maior participação, né? Esses números, 4.600, 4.500 de programa, depende das estatísticas que a gente consulta, sempre tem algumas variações nesses dados. Mas vocês veem que de 4.580 programas, 2.668, né? Mais da metade, ou a metade, mais da metade, estão nas instituições públicas federais. Coisa também que difere do nosso ensino de graduação. Mas, além das públicas federais, nós temos as públicas estaduais, né, com número significativo, se eu somar os dois aí, dá um bom percentual, e daí a gente tem as particulares, depois, né, e, por último, as públicas municipais. Essas públicas municipais, na realidade, elas abarcam um conjunto que é as que a gente chama de comunitárias, aonde são instituições que elas não têm propriamente um fim lucrativo igual às particulares. Elas têm uma missão, né? Muitas são ligadas a instituições, inclusive religiosas, né? Um exemplo que eu sempre dou, que é uma excelente instituição, é a Universidade da Unicinos, né? E que tem uma pesquisa forte, tem uma pós-graduação forte, tem programas de boa qualidade, e elas são partilhadas tem um aporte privado de dinheiro, sim, mas tem um aporte do município, tem um aporte do Estado, tem um aporte federal de recursos também, elas conseguem abarcar isso, tá? E aí, as corzinhas vocês estão vendo, que hoje a gente tem mestrado e doutorado profissional no sistema, que é o verdinho, que tem poucos, porque começou em 2020, né? Não, 2019, 18 para 19. Eu só tenho mestrado profissional em azul, tenho mestrado e doutorado em amarelo, que são os acadêmicos, o mestrado acadêmico, posso ter somente doutorado profissional e posso ter somente doutorado acadêmico também, tá? Então, vocês veem que o acadêmico, os programas acadêmicos são os que predominam no sistema, ou predominavam e continuam predominando. Esses dados aqui são mais atuais. Aliás, hoje eu estava vendo isso e eu vi que o meu número está um pouquinho diferente. Eu estava lendo uma matéria hoje, está um pouquinho diferente da matéria que eu li, mas enfim, fica na margem aí. São 4.648 programas, dado de 2020, como não teve mais a PCN em 2020, então esse número é o mais próximo, o mais realista, dos quais são 7.067 cursos. Na matéria que eu li eram 6.947 cursos, né? Então tem uma diferença pequena.
E nós continuamos com o maior número deles, né? Proporcionalmente, está no Sudeste, né? Programas e os cursos está entre parênteses. Depois vem o Nordeste, não, desculpe, o Sul, depois o Nordeste, o Centro-Oeste, e apesar daquele grande crescimento que a gente teve naqueles 10 anos, como não tinha nada, o crescimento foi grande, mas o número continua pequeno. Temos espaço para expansão da pós-graduação no Brasil? Temos. Eu não tenho dúvida disso. Mas tem que ser uma expansão planejada. Não pode ser igual em todas as regiões. Inclusive, porque quem faz gestão nas universidades sabe que a procura dos programas de pós-graduação está bem baixa atualmente. Né? Eu não tenho demanda. Eu vou continuar criando programas para quê? Se eu não tenho uma boa demanda para isso. Isso é de custo, é caro, custa dinheiro. Então, eu tenho que fazer uma reengenharia ou uma engenharia, um ecossistema de programas de pós-graduação que realmente venham atender às demandas, às necessidades da sociedade. Não é somente para dar título de mestre e doutores para as pessoas. Bom, o sistema robusto que a gente tem hoje, não se tem dúvida nenhuma que a gente consegue formar mais de 70 mil mestres por ano, mais de 24 mil doutores por ano, porque se estruturou na agência, né, que cuida da pós-graduação no Brasil, que é a CAPES, que é uma agência ligada ao Ministério da Educação, um excelente sistema de avaliação dessa pós-graduação. E essa avaliação, de certa forma, baliza ou ela consegue fazer com que as nossas instituições se espelhem nessa avaliação para conseguir tocar, né? Fazer o dia a dia dos seus programas, dos seus cursos de pós-graduação. E tem um outro dado muito interessante aí, que 95% da produção científica do Brasil é feita no seio dos programas de pós-graduação. Então, a gente ocupar o 13º, 14º lugar na produção mundial, isso não é pouca coisa, gente. E isso é responsabilidade ou a gente deve dar o mérito aos programas de pós-graduação. Esse sistema de avaliação garante um padrão de qualidade dos programas, uma vez que existem critérios, né? A gente persegue ou almeja esses critérios. Qualquer programa, né, planeja e se espelha, quer ter a melhor nota possível. Esse sistema de avaliação é reconhecido, né? Tem um reconhecimento, é de confiabilidade, é uma qualidade assegurada pela análise dos pares, né? A gente não chama ninguém, e talvez aí eu acho que a gente comete um erro ao longo do tempo, nós não chamamos ninguém externamente à academia para avaliar, e eu acho que a gente precisa chamar diferentes segmentos que se apropriam da nossa produção, do nosso produto. Quem é o nosso produto direto? É o nosso mestre, o nosso doutor. Tá? Então, nada como quem absorve essas pessoas, que são bem formadas, para ajudar a nos dar, né, direcionamento, nos dar caminhos para fazer uma boa avaliação. Então, eu acho que esses pares aí não poderiam ser somente acadêmicos, eles teriam que ser também pessoas advindo de outros segmentos. Já se tentou fazer isso na CAPES várias vezes. O problema é que o tempo que se faz a avaliação é muito longo e ninguém vai sair de um setor
industrial para ficar uma semana dentro da CAPES fazendo avaliação de programas, né? Então, teria que se estruturar uma forma de avaliação diferenciada. E esse sistema de avaliação passa permanentemente por revisões e aprimoramento dos critérios, né? Isso, inclusive, levou, né, a alguém denunciar o Ministério Público que estava se reinventando a roda, que é uma grande mentira. Sempre foi feito a avaliação e a revisão bem simultaneamente após a avaliação, o término da quadrienal ou do ciclo de avaliação, se faz a revisão dos critérios e se discute muito bem com todos os programas, com todos os pró-reitores, com os coordenadores dos programas, para que esses critérios sejam aprimorados e incorporados, né? E o sistema de avaliação da pós-graduação também é ele que garante, né, ou que ajuda a balizar as políticas para o desenvolvimento da pós-graduação no nosso país. Bom, a avaliação do jeito que estava até final de 2017, 2018, ela se tornou bastante difícil de ser feito pelo crescimento que a pós-graduação teve. Então, se nasce, né, a ideia de uma avaliação multidimensional, a partir dos relatórios feitos quando da última avaliação quadrienal, e isso caracteriza uma avaliação contínua e faz parte do processo avaliativo, essa avaliação contínua, né? E essa avaliação multidimensional, ela não foi tirada da cabeça de nenhuma pessoa sozinha, não. Ela foi tirada, né, pelo CTC da CAPES, que é o Conselho Técnico Científico, que tem a representação de todas as áreas, que são responsáveis por todos os programas existentes, né? Pelo Conselho Superior da CAPES, que daí tem representantes da academia e dos diferentes segmentos, aí tem sim, pela Comissão do Plano Nacional de Pós-Graduação e pela sociedade científica aqui, que a sociedade científica está com esse nome, mas representa todas as sociedades, ABC, SBPC, as diferentes sociedades das diferentes áreas, assim por diante. E a nossa avaliação tem que ser imbricada com a participação de todos esses atores, né? E a gente tem certeza de algumas coisas que a gente não pode perder. A gente tem que adequar o sistema de avaliação ao tamanho do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Se ele cresce, eu não posso continuar fazendo como eu fazia antigamente com planilha Excel, que eu não vou dar conta. Eu tenho que desenvolver sistemas, tenho que criar critérios que são mais automatizados, mas que não fica somente no quantitativo, mas que busque também o qualitativo durante esse processo de formação de pessoal e produção técnico-científica que os programas fazem. Eu tenho que ter uma avaliação focada na formação de recursos humanos, afinal, essa é a grande missão da pós-graduação. Eu não posso, de forma nenhuma, esquecer que, por mais que eu mexa no sistema de avaliação, eu tenho que garantir a manutenção da qualidade desse sistema que a gente construiu. E uma coisa que a gente faz pouco, e que a tentativa foi trazer isso para o sistema, pensando na avaliação multidimensional, é considerar o impacto da pós-graduação para a economia e a sociedade do país, né? Quando eu falo impacto, eu não estou pensando simplesmente em formar mestres e doutores somente. Eu estou pensando no conhecimento que é produzido nas diferentes áreas que eu tenho que garantir que esse conhecimento seja apropriado pela sociedade, pelos diferentes segmentos e que venha fazer a diferença, né, no desenvolvimento do país. Essa avaliação, esse modelo multidimensional, ele foi criado inicialmente dessa forma, não sei se na discussão continua isso, quando eu saí da diretoria de avaliação, era isso que a gente tinha. Ensino-aprendizagem é a formação propriamente dito, que está baseado
né, o nosso mestre, doutor, tem que produzir conhecimento, ele não é simplesmente alguém que reproduz o conhecimento que já existe, ele tem que inovar, né? Ele tem que falar com o mundo do exterior, tem que ser internacionalizado, ou ter inserção na sua região, no seu país. Ele tem que ser avaliado no que tange a impacto e relevância para a sociedade e inovação e transferência do conhecimento. Então, seriam essas 5 dimensões. Todos os programas devem fazer tudo? Não. Por quê? O programa tem que ter a sua identidade, ter as suas metas, fazer o seu planejamento e fazer isso. Tem somente 2 coisas que não se abre mão. Eu tenho que formar um bom mestre, um bom doutor, então ele tem que receber conhecimentos novos, ele tem que ser formado, né? Tem que ter todo o método científico, independente da área, etc. E ele vai ter que produzir conhecimento novo, senão ele estaria fazendo uma graduação ou, no máximo, uma especialização. Ele vai ser um programa internacionalizado, ele que decide se ele vai ser. Com certeza, um programa que está começando agora, se ele tiver essa meta, ele pode ter, mas eu espero que seja num percentual pequeno, porque ele não vai se internacionalizar de cara. Ele tem que se consolidar primeiro. Ele pode ter uma grande inserção local? Pode. Todos vão ter inserção local? Talvez não. Tem alguns que vão ser mais internacionalizados e outros vão ter inserção local mais forte. Impacto e relevância para a sociedade. Eu acho que isso é questão da gente aprender a mostrar para a sociedade, né? O que a gente faz, a importância disso. E se eu tiver inovação e transferência de conhecimento, eu transfiro para o setor público, privado, para a indústria, seja para que for, para o setor da saúde, assim por diante. Tá? Então, essas mudanças na avaliação, a ideia, e elas têm que estar centradas em 2 coisas. Autoavaliação. Os programas têm que fazer uma autoavaliação no sentido de se planejar e se autoavaliar de forma continuada. Não é fez um planejamento para 10 anos, gente. Planejamento a gente até faz por um tempo maior, mas a gente tem que revisitar esse planejamento, de preferência, né? Em intervalos mais curtos, cada 2 anos. Senão não vai funcionar. Tá? Ao repensar a avaliação nesse modelo multidimensional, você pensa que o foco tem que estar nos resultados, não é nos meios. E o resultado é a qualidade da formação do nosso mestre, do nosso doutor, a produção de conhecimento associado às missões dos programas e ao impacto na sociedade. Né? Para o programa ter missão, ele tem que ter um bom planejamento, senão ele não vai ter missão. Tá? Isso tem que estar tudo interligado. É muito importante eu ter um olhar externo, quer seja de alguém que não seja da academia, que seja de outro segmento aqui do Brasil, e os programas mais consolidados, né, que tem uma maior internacionalização, tem uma cooperação realmente efetiva com pesquisadores estrangeiros que ajudam a nos olhar, a nos ver, né? Baseado numa autoavaliação que deve ser feita, um plano institucional de desenvolvimento da pós-graduação, do programa, com planejamento. Programas em a multidimensionalidade. Programas e instituições podem e devem ser avaliados a partir de uma abordagem multidimensional, feita em cima do seu planejamento. Né? O programa definiria a sua missão. Né? Então, planejamento, missão e visão da instituição, serve como estrutura e guia para os processos, identificar a missão, objetivos, metas e áreas temáticas, bem definidas. Né? Então, o processo envolve, né? Vocês veem que é um ciclo, ele se retroalimenta. Desenvolvimento de um plano estratégico,
uma avaliação externa desse plano, implemento esse plano, ou seja, eu faço o plano, peço para alguém externamente olhar aquele plano, conhecer a gente, ver se aquilo vai funcionar. Tenho o start que posso implementar, faço a avaliação efetiva do plano e autoavaliação e assim por diante. Eu vou me realimentando o tempo todo nesse processo. Eu tenho vários desafios, gente. E daí eu já estou pensando um pouquinho no meu futuro. Essa nossa atividade de pós-graduação, ela é de uma complexidade enorme, né? Portanto, a complexidade da atividade acadêmica deve ser considerada, levando em consideração a pesquisa científica e tecnológica e inovação, a formação de recursos humanos, com foco em resultado, são os meios. A gente, por muito tempo, nesse sistema que a gente construiu da pós-graduação brasileira, a gente estava muito preocupado com os meios. Não, eu quero resultado. Eu quero ter foco nos resultados. E os resultados têm que ser tanto quantitativo. Eu não vou deixar, em nenhum momento, de considerar que ter publicação é importante. É importantíssimo. Mas essa publicação, em qualquer veículo, na revista ali da esquina da universidade, não. Como é que eu vou medir a qualidade dessa publicação? Qual é o veículo que eu usei para divulgar ela? Quantas pessoas estão citando ou pelo menos lendo o meu trabalho? Que daí geram aqueles fatores, né? Fatores de impacto, índice de citação e assim por diante. Tudo isso é qualidade, não é quantidade. Tá? Eu posso ter diferentes modelos de pós-graduação, por que todo mundo tem que ser igualzinho? Um país com essa dimensão, com essa diversidade de condições que a gente tem, em todas as áreas, ambientais, econômicas, né? Distribuição de renda, educacionais, tudo é diferente. Por que eu tenho o mesmo programa na USP e em Manaus? Não faz sentido. E eu só vou conseguir ter modelos diferentes de pós-graduação se eu tiver um bom planejamento na minha instituição. E impacto relevante aí para a sociedade. Tá? Então, o processo de avaliação na busca de aspectos qualitativos e com foco. Vocês veem que eu insisto, eu me torno repetitiva, mas isso é para deixar bem marcado. Na formação de recursos humanos altamente qualificados em nível de pós-graduação, na produção de conhecimento diferente associado com a proposta do programa de pós-graduação e no impacto desse processo, formação de recursos humanos e produção de conhecimento junto à sociedade. Não é simplesmente fazer uma publicação numa revista científica de alto impacto que eu vou atingir a minha sociedade. Muitas vezes não é através disso. Eu tenho que ter todos os programas que fazem publicação científica em revistas de alto impacto e conseguem resolver os problemas da sociedade? Talvez não. Eu tenho que ter uma definição de qual é a minha linha, qual é a minha meta, o que eu quero atingir. Né? Eu não posso não fazer nada, porque a gente tem no sistema muitos programas que não fazem nenhuma coisa nem a outra. É isso que é o preocupante. Inserir no sistema de avaliação da pós-graduação olhar externo, que foi o que eu falei, chamar alguém que não seja da academia para fazer isso, tanto nacional quanto internacional, consultores, organizações que não estão inseridos diretamente no sistema. Só eles vão conseguir apontar coisas que, como a gente está no dia a dia, a gente não percebe. E se percebe, a gente não tem energia, forças para conseguir resolver. Agora, se alguém de fora nos diz o quê? Não, discute com a gente o que a gente seria bom, interessante, o que a gente poderia fazer, com certeza a gente vai ter um olhar mais carinhoso sobre isso.
Discussões urgentes e necessárias. Ampliar e consolidar o potencial de pesquisa universitária e não universitária no país. Eu tenho 95% da produção do Brasil feita no seio da pós-graduação. Somente 5% é feito em outros locais, em institutos de pesquisa que não têm pós-graduação, né? Será que não está na hora da gente trazer os outros setores, que não os acadêmicos, para ter pesquisa de fato? Por que uma grande indústria, né, de fármacos, de produtos agrícolas, né, de eletrodomésticos, sei lá, qualquer exemplo, não pode ter pesquisa no seu seio? Por que eles não investem nisso? Porque eles acham que é muito mais fácil importar tudo e só revender, né? Mas isso é uma coisa que o país tem que conquistar. Senão, nós vamos ficar eternamente dependentes e jamais vamos conseguir nossa autonomia. Assegurar a qualificada oportunidade de formação de recursos humanos e a base para a pesquisa em todas as áreas do conhecimento. Eu tenho que ter garantia da qualidade para ter uma boa formação. Sem multiplicação desnecessárias de investimento. Muitas vezes a gente não tem dinheiro, agora principalmente, mas tem momentos que se investe de forma duplicada para a mesma coisa. Então, teria que ter um plano construído, né, pelos gestores, que tem uma visão boa desse processo para garantir esses investimentos e o uso adequado deles. Com clareza na definição de prioridade para as áreas portadoras de futuro. Tem as áreas clássicas, gente, que a gente nunca vai abandonar elas, porque a pesquisa básica a gente sabe que é fundamental para desenvolvimento tecnológico, para inovação, etc. Mas a gente tem que ter um olhar das coisas novas que ficam surgindo. E essas áreas têm que ser priorizadas. Assegurar oportunidade de diversificação do modelo de pós-graduação. Por que todas as nossas instituições têm que ter o mesmo modelo? Por que as universidades não podem apresentar uma pós-graduação para o sistema com planejamento, com autoavaliação e experimentar coisas novas? E o sistema abrigar isso e garantir que seja inserido, né, e mantida a qualidade. Atenta com qualidade às demandas por profissionais de alto nível em todas as suas dimensões, inclusive a não acadêmica. Por quê? Nós temos os tais dos mestrados e agora doutorados profissionais que, sinceramente, a diferença deles em relação aos acadêmicos é muito pouca. Acadêmico é para atender principalmente as instituições de ensino. Os profissionais é todos os outros segmentos. Então, tem que ter um olhar diferenciado. Maior protagonismo das instituições na definição desses modelos. Foi o que eu acabei de falar, né? Atualizar os mecanismos de fomento. Foco no resultado e na relevância dos investimentos feitos, né? O cobertor está curto, não vai continuar esse investimento, não se tem mais dinheiro, eu tenho que fazer um novo modelo de fomento. E daí não pode ser sem clareza no que a gente vai investir. E eu acho que tem que ser nos resultados. Estimular novos modelos de organização e governança da pesquisa e da formação de recursos humanos, com foco na flexibilidade, no profissionalismo e compromisso com a inovação. Tá? A gente tem um discurso enorme
sobre autonomia universitária, certo? Nós, das públicas, principalmente. No entanto, a gente sempre fica esperando que alguém dita as regras para a gente fazer as coisas. Tá? Então, se eu quero inovar nos modelos de organização e de governança da pesquisa e da pós-graduação, eu vou ter que... Primeiro, o sistema tem que possibilitar uma boa flexibilização. E eu também vou ter que ser inovador, né? E apresentar essas formas de como se organizar. Que seja uma coisa feita com profissionalismo e compromisso, né? Sem partir para coisa que não tenha qualidade. Aumentar o caráter proativo da inserção das instituições universitárias de pesquisa brasileira na dinâmica internacional de produção de ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que isso aqui, gente, está aqui, mas eu tenho ficado muito feliz com os resultados que eu vejo, apesar da nossa crise, né? Com os resultados que a gente vê da quantidade de pesquisadores e de instituições que estão aparecendo nos rankings, em qualquer ranking internacional, né? É lógico que a gente não ocupa os primeiros lugares, mas eu também não posso comparar o sistema de pós-graduação brasileiro, que tem o quê? 70 anos, com o sistema que está mais de 100, 200, 400 anos, né? Então, eu acho que a gente tem muito o que fazer, mas eu acho que a gente, de vez em quando, tem que valorizar o que a gente conquista também. Explicitar os produtos que o sistema de pós-graduação entrega à sociedade, à economia e à política por meio de seus investimentos, tá? Não vale mais só a gente dizer a gente está formando gente para professor, para o ensino, para os diferentes níveis de ensino. Não. Eu estou formando gente para pensar a economia do país, para pensar políticas públicas, para melhorar a produção agrícola, para melhorar a produção de fármacos, se é que tem, não sei, e assim por diante. Apoio à formação de pessoal qualificado em nível superior, para isso fortalecer o Sistema Nacional de Pós-Graduação, estimular o avanço da ciência, da tecnologia e da inovação do Brasil. Volto a insistir, foco no resultado e na relevância e impacto dos investimentos feitos. Quais são os grandes desafios que nós temos para isso? Eu acho que eu estou acabando, viu, gente? Só deixa eu ver aqui que tem alguém desesperado para querendo falar comigo, eu acho. Crescimento do sistema versus financiamento do sistema. O sistema cresce, o financiamento não cresce na mesma proporção. Quais as estratégias que nós vamos atrás para resolver isso? Desequilíbrios regionais. Ainda temos e muitos, não somente entre as regiões, as macro-regiões, né, propriamente dito, mas dentro das próprias regiões, dependendo das sub-regiões, dos locais. Financiamento a recursos humanos, bolsa, vezes atividade de pesquisa. Quando a gente pensa em financiamento, não adianta a CAPES da bolsa se eu não tiver dinheiro para fazer pesquisa. Essas duas coisas têm que estar atreladas. Discussão do modelo de financiamento da pós-graduação à luz da maturidade do sistema, da dinâmica das demandas sociais e econômicas do país e das transformações em curso no mundo e de experiências internacionais relevantes. Teremos que buscar diferentes financiamentos para o sistema. Tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, o número de bolsas que o sistema tem, vocês veem que 73%, esse dado é de 2021, foi o Odir, que é o atual presidente das FAPES, do consórcio das FAPES do Brasil, é um trabalho dele que ele publicou. 73% é da CAPES, 14% de todas as FAPES. E tem estados que não têm FAP funcionando, e 13% do CNPq. Né? A CAPES continua sendo a grande financiadora da pós-graduação.
Não deveria ser? Eu acho que ela deve ser a principal, mas eu deveria buscar outros segmentos e ampliar também das FAPES e do CNPq. E as bolsas que nós temos nos sistemas estão aí, gente. Não são poucas. Vocês vão ficar com esses slides. Olha a quantidade, né, de bolsas que a gente tem no sistema. Mas falta muito. Para 7 mil programas, né, mais de 1.100 e poucos mil estudantes, isso não é o suficiente. Sem falar e comentar de que hoje ninguém mais sobrevive com a bolsa, que é um grande problema que nós temos. Dependendo do local, a bolsa de doutorado não dá para comer e a de mestrado também não. Quanto muito pagar aluguel e comprar livros e coisas que nesse período a gente sempre precisa. Aqui o número de mestres titulados, né? Vocês veem que é uma crescente muito interessante. E o número de artigos publicados também, enorme, uma grande crescente. Então, se a gente pode se orgulhar de uma coisa, é que o sistema cresceu, titulou muita gente, mas a nossa produção científica acompanhou esse crescimento. Portanto, nós estamos fazendo nosso dever de casa, sim. Conclusões. Avaliação. Planejamento e autoavaliação. Foco em resultado, impacto e relevância. Eu acho que isso aqui, para mim, resume tudo que a gente tem que pensar em termos de avaliação. Ter um bom planejamento dos programas, das nossas instituições, ser um processo que tenha autoavaliação, que seja mais independente, que não fique olhando qual é a portaria que a CAPES publica para eu seguir os passos, mas ser proativo, né? Ter autonomia, né? E vender a boa ideia para a instituição e que ela seja flexível de aceitar e experimentar coisas novas também. Com foco em resultado, impacto e relevância, e o financiamento, sinto muito. Somente público não dá. Eu tenho que buscar financiamento privado. E daí tem que ir atrás das... Eu tenho um marco legal aí, que eu acho que teve mudanças não muito boas, né? Mas a gente tem que correr atrás e ver se consegue trazer algum dinheiro para dentro do sistema que não seja das nossas, somente o público. Gente, era isso que eu tinha para dizer. Não sei se vocês... Maravilha, profa. Muito obrigado pela fala. Parabéns pela apresentação.